Eu estou aqui com duas convidadas super especiais, que participaram também dessa imersão. São duas Ana Paulas. A Ana Paula Whitman, ela é conselheira de empresas de tecnologia, participa de comitês também, e tem muitos projetos, né? Ela é consultora de transformação digital, principalmente para a área de varejo, mas para diversas empresas, então a gente tem aí um olhar da prática também. E temos aqui também a Ana Paula Zamper, e ela tem uma trajetória aí muito rica na IBM, então também trabalha com projetos de tecnologia, é conselheira e participou dessa experiência conosco, e cada uma vai trazer aqui o seu olhar para sobre o ecossistema de Israel e toda a trajetória aí que a gente tem que percorrer aqui no Brasil para poder chegar um pouquinho mais perto, né, desse ambiente e respirar um pouco mais de inovação. A gente tem todo o potencial aqui no Brasil para poder desenvolver aí um pouco mais o nosso caminho. Então, eu vou passar a palavra aqui para as Anas, para elas se apresentarem rapidamente, para a gente poder começar o nosso bate-papo. A gente vai gravar, então depois a gente pode também disponibilizar, porque acho que a gente tem um tempo muito curto aqui para falar muita coisa. Depois a gente pode também trocar alguns materiais com vocês. A gente vai produzir um material rico para poder compartilhar. Então, vou passar a palavra para elas aqui, para que elas se apresentem e a gente possa começar nosso bate-papo. Oi, bom dia, é um prazer estar aí com vocês. A gente está aqui numa sala, então é modelo híbrido, então se a gente olhar para o lugar errado, não liguem, mas a gente está se acostumando aqui com esse modelo. É uma honra estar aqui com vocês, tenho muito a agradecer aí a Letícia e a PEC, advogados, por nos incluir nessa conversa, que é uma conversa tão interessante. Eu tenho 31 anos de mercado de tecnologia. Hoje eu sou conselheira independente, focada na área de tecnologia, gestão e inovação. Então, obrigada pelo convite e espero que vocês gostem do que a gente vai trazer aqui. Perguntem o que quiserem no final, que a ideia é realmente ser um debate com vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Paula Wirtmann. Eu também estou muito feliz de estar aqui com a Letícia, uma grande amiga, com a Ana Zamper, uma grande amiga também. E vai ser muito legal compartilhar um pouco dessa experiência que nós tivemos. Foi incrível. É um país que vale a pena conhecer. Então, vai ser muito bom compartilhar um pouquinho. E a Letícia já me apresentou, mas, enfim, eu tenho uma empresa de consultoria em transformação digital, sou sócia com um pessoal muito bacana, sou conselheira de algumas empresas de tecnologia também, e estou nessa jornada, tenho um background financeiro, então acho que as carreiras são muito diversas hoje, né? A gente já mudei bastante, mas hoje em dia estou na transformação digital. Muito bom, obrigada, e vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação para a gente poder orientar aqui a nossa conversa. Então, o que a gente quer trazer hoje é uma visão geral do ecossistema de inovação de Israel, que ele ele surgiu aí, a gente sabe que, né, tem diversos hubs, mas cada um tem a sua característica. Então, o de Israel ele é bem peculiar, e cada um nasce com a sua, de acordo com a sua necessidade, vivência, e acho que Israel tem uma cultura muito rica. Então, para que vocês possam entender o que é esse ecossistema e quais são as bases, os principais pilares desse ambiente, eu vou passar rapidamente com vocês pela cultura, né? Então, trazendo aqui essa foto, ela ilustra a cidade de Tel Aviv. Então, é uma cidade super agitada, é o polo financeiro de Israel. E Israel, para quem não sabe, é um país muito novo, né? Ele é um país recente, ele foi criado em 1948.
Então, o povo judeu precisava de um lugar. A gente não vai entrar aqui em questões religiosas, mas para que vocês tenham pelo menos esse contexto, Israel é um país recente porque foi a terra onde os judeus começaram aí, ou tiveram como ambiente para iniciar aí essa jornada, né, e como um ambiente próprio, uma terra, a Terra Prometida. E então eles têm hoje 10 milhões de habitantes aproximadamente, ou seja, se a gente for comparar o número de habitantes que Israel tem com São Paulo, a cidade de São Paulo tem aproximadamente 12 milhões de habitantes, né? Então a gente tem assim uma cidade de São Paulo em um país que é muito dinâmico, que tem uma atuação incrível. Jerusalém foi uma experiência muito interessante, porque é um território tido como internacional, porque dentro de Israel você tem a cidade murada, então eu acho que aí já vem um dos aspectos, né, que é essa tolerância, apesar de ser um país que tem muitos conflitos, que tem, né, toda essa disputa entre os povos e a própria localização de Israel, mas ele tem ali bairros que convivem bem, né? Então você tem, lógico, tirando essa questão de um ou outro mais radical, você tem um bairro judeu, um bairro muçulmano, o bairro cristão e o armênio. Então isso já traz um pouco da tolerância, aí isso reflete na diversidade. Então, por ser um país recente que acolheu judeus que vieram de várias partes do mundo, eles têm não só, né, tem hoje 74% de judeus, mas eles têm, dentre eles, 9 são os ortodoxos, que são os bem religiosos, tem 21% de árabes e outros, né? Então você tem aí uma população muito diversa, que ligado também ao fator religioso, você tem uma convivência que necessariamente precisa de uma tolerância, né? Requer aí um respeito à opinião do outro. É um ambiente que tem um clima quente, então tem por ser um país jovem também, tem essa atmosfera muito descontraída, informal. Eu acho que a gente tem um dos primeiros impactos, né, que eu tive, acredito que todo mundo que participou dessa jornada teve também, foi com relação ao que a expectativa que a gente tinha ao chegar em Israel, pensando num ambiente super tecnológico, que tudo tem, que você encontra, né, tudo funcionando com tecnologia. E a verdade é que é um ambiente muito simples, assim. Acho que essa informalidade também é encontrada no dia a dia. A tecnologia não é feita para supermercados com biometria facial, isso tudo que a gente vê na televisão na China, no Japão, não acontece em Israel. Então, isso foi um pouco foi bem curioso, né? Porque são vários bairros diferentes também, então uma hora parece que você está andando pelo Rio de Janeiro, outra hora você tem um bairro mais moderno, que parece Vila Madalena, o outro. Então, essa mistura de um país recente, de uma cidade que é Tel Aviv, tem trouxe esse primeiro impacto de onde está a tecnologia, né? E aí, aqui falando sobre a cultura judaica, que ela traz essas bases, os 4 principais pilares, é lógico que aqui eu não vou entrar na cultura judaica de forma ampla, mas 4 pilares que chamaram muita atenção, e um deles, que é o principal, que é a educação. Então, educação, família, a gratidão, e essa gratidão trazendo para o mundo aqui da inovação, da tecnologia, né, esse fazer bem ao outro, na verdade, é compartilhar o conhecimento. E o Shabat, que é o dia de descanso, né? Então, na sexta-feira, eles param no pôr do sol e só retornam. Então, assim, todas as tecnologias, o celular, as pessoas se desconectam realmente para poder aprender, para poder discutir, para poder ficar com as suas famílias. Então, todos esses 4 pilares, eles estão diretamente ligados, né? E por ser um país que passou por tantas adversidades, eles prezam muito essa conexão.
E aí, disso surgem várias provocações aqui, né, que a gente pode discutir um pouquinho mais no final, mas essa questão da educação, e aqui eu coloquei uma frase que também, né, é bem interessante, porque a gente pergunta às vezes, né, para quem tem filho, como foi o seu dia hoje? E, na verdade, lá o que eles perguntam e incentivam todos, desde, né, desde da infância, você já fez uma boa pergunta hoje? O que você aprendeu? O que você pode compartilhar? Então, eu acho que é dentro dessa cultura judaica, das famílias se reunirem, da leitura dos livros, né, religiosos, e entender e questionar o passado, e questionar por que aquilo está daquela forma. E aí disso veio também uma outra experiência interessante, que é o formato de educação que eles têm, né? Que é uma educação em uma sala que não tem professor, cada um recebe o material e lê e troca com os colegas. Então, à primeira vista, é algo muito... você entende que ali não está acontecendo um desenvolvimento, né? Mas realmente tem ali é o questionar. Então, acho que esses pilares aí são bem... Essa questão do questionamento surge nesse ambiente. Aqui é um olhar sobre o que é o ambiente de inovação, né? Levando aí esses pilares adiante. Então, a escassez de recursos é um país que tem praticamente deserto, com um clima muito quente, escassez de água. Então, eles começaram a dessalinizar o mar para poder ter a água. Com isso, eles desenvolveram também o sistema de irrigação, que é usado aí amplamente pelo mundo também, e por isso eles conseguem, então eles têm o gotejamento, que é dar na plantação exatamente o que ela precisa, e aí você tem, inclusive, alimentos melhores. Essa parte dos conflitos constantes, que eu já comentei, a localização que é estratégica, então é uma saída para o mar, e em volta vocês podem ver, né, que tem o Egito, é um estado um país muito pequeno, então ele tem uma proporção ali ínfima e tem essa entrada pelo mar. Tem o Egito, Jordânia, Síria, Líbano, então os conflitos ali estão sempre ao redor. E por esse desafio que eles têm, né, de conflitos constantes, eles são mais tomadores de risco, porque tem essa falta, né, essa constante escassez. E o pensamento global, porque pela população ser pequena, um país pequeno, então tudo que eles fazem tem que ser vendido para o mundo, principalmente a tecnologia. Eu coloquei aqui as principais faculdades, né? Então você tem Technion, que é o MIT de lá, né, de Israel, tem a Universidade Hebraica de Jerusalém, Tel Aviv, que foi onde nós fizemos essa imersão, e Ben Gurion University, então são as principais, e eles trabalham muito com seus centros de inovação também, com o governo, e com as empresas, né, as principais empresas. E aqui eu tenho duas fotos que retratam um outro pilar que é importante também, que é refletido pela própria dinâmica dos conflitos, que é o exército. Então, o exército traz para a população e para os jovens que são obrigados a irem para o exército, as meninas por 2 anos e os rapazes por 3, eles aprendem soft skills, né? Então, tem alguns, além das outras habilidades que eles desenvolvem também, organização, improviso, agilidade nas decisões e essa tolerância ao erro. Então, essas são fotos do nosso passeio por lá, assim, né, pela cidade. É o cotidiano, você vê realmente o pessoal armado na rua, o que a princípio traz uma certa insegurança, mas depois você entende que há uma organização para isso e que isso, na verdade, faz parte ali de todo esse ecossistema. Então, o exército também é uma base muito grande, além da cultura judaica, para esse ambiente de inovação, porque ele traz uma maturidade, essa visão, né, de eu tenho que arriscar, eu tenho que ir adiante, um senso coletivo, todo mundo é muito orgulhoso por poder estar aí no exército e participar dessa, né, tem um senso colaborativo muito grande, e é uma sociedade inclusiva, ou seja, até as pessoas que têm... Aqui todo mundo tenta fugir, né, do exército, mas lá não. Todos os recursos são aproveitados, independente da sua
se você tem alguma condição especial, mesmo assim, eles têm uma parte de autistas que fazem um trabalho super interessante no Exército. Então, essa parte de inclusão é bem importante para esse momento. Então, eu dei esse framework aqui inicial para vocês entenderem quais são as bases do ecossistema, e vou passar aqui a palavra para a Ana, para ela contar um pouco do que a gente viu lá agora com relação à inovação. Obrigada, Letícia. Eu acho que esse geral que a Letícia deu, o que a gente conseguiu ver em Israel é que em todas as empresas que visitamos, os professores com os quais a gente teve contato, eles têm uma visão super aguçada sobre a importância da inovação tecnológica. E tudo isso passa pela noção de um ecossistema criativo. Então, como a Letícia começa no Exército, a questão da tecnologia e do ecossistema. Os jovens têm contato com tecnologia de ponta, eles aprendem a lidar com ela, a adaptá-la e fazer novos desenvolvimentos a partir do que eles aprendem, o que já influencia no DNA, na formação, na escolha da faculdade e também na decisão de iniciar um negócio. Se a gente pegar a história do povo judeu também, é um povo que sempre produziu lideranças muito fortes, como Albert Einstein, Spielberg, mas essa visão aguçada da importância da inovação tecnológica, ela dá ao povo israelense a noção de que a inovação desse século, a inovação do atual, ela vem de vários e não de um indivíduo, ela vem de um trabalho de parceria. E até eu li uma frase que eu gostei muito, né, que os israelenses compreenderam que o Einstein dos nossos tempos será, na verdade, um ecossistema. E por que isso, né? Eles têm essas características que a Letícia comentou, a questão de fazer boas perguntas, de bater na porta dos outros. A gente aprendeu muito essa questão da audácia, do chutzpah. As pessoas não têm medo de errar, a cultura tolera e incentiva esse tipo de provocação. E uma coisa que a gente viu também, eles são muito straight to the point, muito diretos ao ponto, né? O que em alguns momentos para nós causa até uma certa estranheza. Mas eles comentam, it's not rudeness, it's chutzpah, ou seja, não tem nada com rudeza, não tem nada com ser grosso, com grosseria. Eu vou direto ao ponto porque eu fui treinado assim, eu tenho esse aprendizado. O outro ponto, como a Letícia comentou, Israel é um país pequeno, então o consumo interno local é muito pequeno. Conversando com uma Venture Capital, ele estava me explicando que o grande push aí, ideias criativas das startups israelenses não são em criar um mercado novo, porque, de novo, o mercado local é muito pequeno. Nada como disruptar a logística, eles não precisam disso, mas sim em criar novos usos da tecnologia para mercados e produtos já existentes. Por exemplo, aqui, né, 1/3 dos unicórnios de cybersecurity do mundo são de Israel. Então, você vê que é algo que já existia e eles trabalham para agregar essa questão da disrupção tecnológica. Eles têm muito ponto da criação em clusters. Então, o Exército, de novo, dá esse networking, dá essa noção de ecossistema e parcerias, e aí você, através das universidades, você desenvolve clusters. Então, eles são muito bons em saber onde eu corro para buscar esse tipo de informação, esse tipo de apoio, né? Então, isso é um ponto bem importante. Se quiser mudar, ali. Aí, um highlight também que me chamou muito a atenção, apoios, né? Para poder formar esses números que a gente vê aqui, realmente a Startup Nation, né? Essas 7.000 startups, os 64 unicórnios e assim vai. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, ele é um milionário do ramo de tecnologia. Ele foi já CEO de 2 tech companies, ele trabalhava enquanto ele trabalhava com tecnologia, ele estudou Direito na Universidade Hebraica de Jerusalém. Em 99, ele criou uma startup. Logo depois dele criar a startup, ele foi para Nova York e vendeu esta empresa em 2005. É uma empresa de software antifraude chamada Ciota, para uma empresa norte-americana chamada RSA por $145 milhões.
em 2005. Então, ele traz esse DNA da questão da tecnologia e ele estabeleceu que uma das prioridades do seu governo é lidar com a escassez de trabalhadores de tecnologia. E a gente vê hoje essa escassez em vários países do mundo. O Brasil é um dos países onde a gente tem vários trabalhos de fomento, principalmente das empresas privadas, para desenvolver criadouros de estudantes, para fomentar que os estudantes tenham interesse pela tecnologia, e principalmente incluir as meninas na questão da tecnologia também. O governo israelense fundou alguns programas, um que a gente viu que é muito interessante é a incubadora de tecnologia. Hoje eles já têm mais de 25 incubadoras no país. As incubadoras, elas dão um financiamento de até 85% dos custos do projeto, e elas nutrem as empresas de qualquer estágio aí do ciclo de investimento, desde o seed até o MVP. Esse projeto já tem 1.100, essa incubadora já criou 1.100 projetos e mais de 45% desses projetos já atraíram investimentos globais, o que é um dos grandes focos dele. Outro programa que é super interessante, que a gente também pôde discutir um pouco, é o incentivo do governo que oferece bolsas de emprego para centros de pesquisa e desenvolvimento. O programa oferece um esquema de concessão e ele cobra até 25% do custo dos salários do empregador para cada novo funcionário. Esta é uma das razões pelas quais, além do que a gente falou, do DNA, do país, da geografia, do exército, pelas quais empresas como Google, Microsoft, Intel, IBM, enfim, e outras possuem centros de pesquisa e desenvolvimento em Israel. E um estudo que eu li da Unesco, é uma estatística da Unesco de setembro de 2021. Eles fazem um estudo sobre o ranking dos países com relação a investimento em pesquisa e desenvolvimento comparado ao total do PIB. Israel investe aproximadamente 4% do seu PIB em P&D. Globalmente, o que a gente vê é que os países investem 2,2%. Então, aí vocês veem a importância da pesquisa e desenvolvimento aí para Israel, e, de novo, sempre focada nessa questão de tech companies. Um outro ponto também é que o governo, ele cria arcabouços, né, para acelerar, eu diria, para fomentar essa questão das empresas, das startups. Eles têm uma autoridade de inovação chamada Israel Innovation Authority, que é uma agência independente financiada publicamente. E ela foi criada para oferecer ferramentas, práticas para plataformas, mentorings, para essas empresas que entram nesse ecossistema. Então, é desde a criação do desenvolvimento de um plano até você conseguir apresentar e ter empreendedores globais, e também para empresas maduras que querem aumentar o seu portfólio, que querem melhorar aí o seu portfólio e trabalhar, incorporar alguma visão inovadora. Eles têm, o Israel Innovation Authority, ele tem modelos para cada tipo de empresa e dependendo do seu ciclo, né, de maturidade, do seu foco, e hoje eles têm 6 tipos digamos, de caixa de ferramentas: Startup Division, Growth Division, Technology Infrastructure, International Collaboration, Advanced Manufacturing e Societal Challenges. Só para trazer um pouquinho para a prática, quando a gente conversou com a Venture Capital, eu perguntei como é que é isso no dia a dia das empresas, das startups, como é que elas chegam nesse Innovation Authority. Elas buscam, mas também o Innovation Authority faz um trabalho muito proativo. Ele fica fazendo pesquisas de mercado e fica sempre em contato com os grupos de startup, com esses clusters, com as universidades, para entender como é que está a dinâmica do momento. Exemplo que me foi trazido. Naquele momento, Israel tinha... o International Authority tinha chegado à conclusão que haviam poucas empresas israelenses participando de algumas feiras internacionais ocorridas no último ano. Então, o que ela fez? Ela fomentou a participação dessas empresas em alguns segmentos, em algumas feiras, e ela fez um match funding para que as empresas pudessem ter acesso a essas exposições. Então, sempre essa discussão, é criar iniciativa de fomento. E um ponto também que a gente aprendeu é que as empresas só pagam essa autoridade de inovação
com royalties. E se quebrar, não paga nada. Então, é realmente essa questão de aceleração. E as grandes empresas contam já com modelos testados e validados, né? Mas o que a gente viu é que essa parceria entre as grandes empresas e as startups, as grandes empresas e essa questão de trazer essas ideias inovadoras e disruptivas é algo que acelera, né, o desenvolvimento do ecossistema, que não se faz da noite para o dia. Então, tudo é um ciclo. Se não tem no DNA, vai buscar nessas novatas com mais agilidade no desenvolvimento do produto e mão de obra qualificada. Então, vou passar para a minha xará, Ana Paula, que vai continuar aqui a conversa. Obrigada. E aí eu acho que tem uma coisa muito legal, porque quando você entende toda a questão da educação, do background de todos esses jovens, e quando você entende todo esse ambiente favorável para a inovação, aí você fala, caramba, né, tem muita startup, tem muita empresa acontecendo. Como é que eu faço para acessar tudo isso? Como é que eu faço para chegar nessas startups? Como é que eu faço para identificar em que estágio que elas estão? Então, isso já estava ali fervilhando um pouco na nossa cabeça, né? Porque é um ambiente muito rico, mas como é que a gente leva isso para a prática? E aí a gente teve oportunidade, dentro dessa nossa jornada, a gente teve algumas visitas a empresas, e a gente pensou aqui dois modelos, um modelo de negócio e duas empresas que a gente visitou, que aí fecharam isso no nosso raciocínio, que foi a The Builders e a Sosa. Ambas são empresas que elas olham para startups já com MVPs validados, com tech solutions já validadas, né? Então elas não estão lá naquele estágio ainda do seed, naquele estágio lá do family office, elas estão já um pouco mais para frente, elas já têm, provavelmente já estão num estágio de venture capital, elas já estão mais maduras e com MVPs testados e já com alguns clientes. Então, o que essas empresas fazem? Elas têm demandas de grandes empresas, grandes clientes, como aqui as consultorias têm normalmente, né? Então, hoje a gente olha para, enfim, uma empresa, um varejista que precisa aplicar alguma funcionalidade de digitalização. Então, o que a The Builders e a Sosa fazem? Elas olham para o ecossistema, elas segmentam todas as verticais de atuação, elas fazem um match entre a necessidade do cliente delas, que é uma grande companhia, e todo o ecossistema. Então, é muito legal, porque além deles fazerem esse match, de identificar, eles também acompanham a implementação do projeto. Então, a gente viu um caso lá, acho que a gente pode falar, porque foi público lá para a gente, a Coca-Cola tinha uma necessidade, eles encontraram uma startup que tinha uma solução logística, fizeram esse match, acompanharam todo o projeto de implementação, então, obviamente, eles funcionam também como hunters, mas também como consultores que acompanham o projeto de implementação, e aí, ao final, e aí esse finalzinho a gente não sabe se adquiriu ou não, mas muitas vezes essas grandes empresas, esses grandes clientes, eles se interessam por adquirir startup. Faz todo sentido, né? Você fez uma solução para mim, funcionou super bem, por que não eu fazer a aquisição e trazer ou para o meu lab, muitas empresas têm seus labs, ou trazer isso para a prática aqui para a minha operação. Então, elas fazem até esse último estágio, que é acompanhar, inclusive, um processo de aquisição dessa startup. E aí, para a gente fez todo sentido, porque você tem você leva toda essa riqueza cultural e acadêmica, você leva isso para a prática, né? Então, para a gente fez muito sentido visitar essas duas empresas e olhar para o que a gente não faz aqui, né? Hoje a gente tem um sistema muito forte de venture capitals que vão acontecendo, que vão captando, a gente vê algumas saídas, a gente teve já alguns unicórnios no Brasil, acho que sem dúvida alguma a gente tem uma maturidade já nesse segmento, mas não como lá. Então hoje a gente vê que as consultorias, elas não olham
para esses iniciantes, né? A gente está sempre, eu pelo menos como consultora, conversando aqui com as meninas, a gente também falou sobre isso, porque você acaba não olhando para isso. Então, uma provocação que ficou lá, uma lição muito grande para mim, pessoalmente, foi olhar para esse segmento. A gente tem uma riqueza muito grande aqui, claro que ainda muito longe dos números de Israel, mas a gente chega lá, a gente tem condição para isso, a gente tem bons cérebros para isso, mas fica essa grande mensagem, olhar para o que a gente tem aqui também, né? Acho que a saída que eles encontram lá para levar isso para o mercado é muito importante, né? Então, The Builders e Sousa são um modelo interessante. A gente tem também muitas empresas que já acessam diretamente todas as universidades lá, principalmente as de tecnologia. Então, a gente tem um interesse muito grande, né? Esse celeiro de ideias, ele é muito bem explorado. E eu acho que isso dá um gancho muito legal para a gente trazer para a nossa realidade e pensar um pouco no nosso modelo de negócio, né, Letícia? Eu acho que, pegando aí, né, o que você trouxe, realmente, quando a gente olha para os nossos clientes, para o ambiente aqui no Brasil, e principalmente as grandes companhias que querem investir em inovação, em novas tecnologias e contribuírem aí, de alguma forma, né, para a própria reinvenção do negócio ou começarem novos negócios internamente, o que a gente vê é uma dificuldade na organização, aí, acho que é a governança da inovação. E esse é um papel que a gente pode desenvolver aqui no Brasil, que eu acho que é ter algo mais estruturado e acompanhar, né? Então, o que a gente vê muitas vezes são as empresas, e agora já um pouco mais evoluídas, mas como a Ana Paula colocou, ainda há um caminho a ser percorrido, mas eu acho que por onde começar. Então, algumas empresas já têm aí os seus corporate venture capitals, mas como é que eu priorizo, ou quem administra, o que vai ser interessante ou não trazer para dentro de casa. Por outro lado, algumas soluções não chegam na ponta, então, seja para desenvolver um novo negócio ou para trazer também uma otimização do negócio dos clientes, né, dos grandes clientes. Então, eu acho que essa ponte, quem está trabalhando, né, com essa na transformação digital, e aqui eu acho que eu trouxe as duas Ana Paulas que têm bastante essa experiência aqui no escritório, a gente que vivencia também muitos projetos nesse sentido. Como é que a gente pode pegar essa experiência e colocar na prática e ajudar os clientes a entenderem esse caminho a ser percorrido, né? Acho que tem esse modelo aqui, ele realmente pode ser trazido para cá e desenvolvido assim com bastante sucesso, que é a organização e identificar e fazer essa ponte, né? Que muitas vezes acaba até acontecendo internamente, porque a gente tem ou uma empresa de tecnologia ou uma startup aqui dentro que a gente pode fazer um link com outro cliente que a gente imagina que vai dar um match, mas isso não é uma coisa estruturada, não é um negócio. Então, eu acho que trazer um olhar de mais governança para a inovação e poder dar o suporte é algo que fomenta também, né? É lógico que um ponto que a Ana Paula Zamper colocou é o ambiente de negócios que eles têm em Israel. Então, a gente teve aí o marco legal das startups, a gente ainda tem, né, muito a ser percorrido, não foi o que se esperava, mas já é um primeiro passo também, trouxe alguns benefícios. Então, eu acho que a gente também precisa do apoio regulatório para que a gente tenha né, e os clientes também, as empresas, todo mundo se sinta com mais segurança, e os próprios investidores, né, sejam brasileiros ou principalmente os investidores estrangeiros que ficam com receio, e a gente sabe a complexidade que é o ambiente aqui no Brasil. Então, acho que tem algumas frentes que precisam, lógico, também evoluírem, né, de alguma forma um subsídio do governo, mas começando por essa organização, esse direcionamento, isso já traz um novo olhar das empresas para o ambiente aqui de startups e novos negócios. E Leto, só complementar uma coisa, o legal é que a gente aumenta muito a chance
dessa empresa, dessa startup funcionar. A gente tem uma taxa de sucesso ainda baixa, né? A gente tem muitas empresas que não conseguem cumprir esse ciclo todo. E quando você tem alguém que esteja, né, que tenha conhecimento para fazer esse match, para encaminhar, para trazer negócios e não só funding, né? E não só... Quando você tem alguém que traz a chance de uma aplicação, tanto da atividade da empresa, quanto de governança, porque também essas empresas aqui, elas fazem um trabalho para que você tenha governança, né? Para atuar lá dentro de uma grande companhia. Você não está mais fazendo um negócio aqui, um MVP, de forma super informal. Então, ele tem que aplicar a governança, ele tem que aplicar... E aí você faz com que essa empresa tenha mais chance de dar certo. Então, para a gente, isso fechou todo o ciclo, realmente fez muito sentido. E se eu puder adicionar um último ponto, é uma coisa que, como a Ana e a Letícia comentaram, a questão do ecossistema é muito baseado na discussão da competição. Eu acho que eles enxergam essas alianças estratégicas como redução de barreira de entrada, como aceleração de inovação. Algumas parcerias, obviamente, improváveis acabam funcionando, né? Então, essa questão da competição, e eu acho que a gente viu aqui no Brasil, durante a pandemia, esse modelo de competição, de cooperação foi acelerado. Então, a gente começou a ver interno em algumas empresas e externos. Uma coisa que eu discuto muito com alguns amigos de outras empresas, de outros segmentos, uma das parcerias improváveis, talvez que a gente no passado não pensava, e eu que venho de uma empresa de tecnologia, é a dupla CIO e CMO. Eram vertentes muito separadas dentro da empresa, e hoje o segmento os departamentos de marketing das empresas usam quase que 20% do seu budget em tecnologia. Por quê? Comércio híbrido, por exemplo, que explodiu na pandemia, forçou essa parceria, que era improvável no passado, a trabalhar nessa questão da competição, da junção de uma aliança estratégica. Isso acontece também com segmentos de mercado, com produtos. Então, acho que isso é uma quebra de barreiras, é uma quebra de paradigmas, uma quebra de barreiras de entrada, é uma nova forma de pensamento que vale aqui a reflexão de cada um de nós em como a gente pode acelerar isso. Sim. Ótimo ponto. Aqui, eu trouxe para vocês a gente vai passar um videozinho rápido, mas é só para ilustrar como a inovação ela tem uma relevância, né, tão grande lá no ambiente de Israel. Então, Shimon Peres, ele é um Nobel da Paz, um dos, né, porque como a Ana colocou, tem muitos Nobels que vieram de Israel e de diversas áreas, mas ele teve um papel importante, então acho que como o Nobel da Paz e ex-presidente de Israel, foi primeiro-ministro, enfim, teve uma atuação muito forte no governo, ele sempre levou essa questão da inovação como algo a ser, né, e tem a frase dele aqui, mas como algo a ser perseguido e sempre renovado, né? Então, eu acho que essa inovação é um processo em andamento, ele não é por si só algo que acontece e termina. Então, eles fundaram, e é um lugar assim incrível, esse ambiente, né? Não sei se a gente pode chamar de museu, porque ele também está em constante aí desenvolvimento, ele tem patrocínio de diversas empresas, não só de tecnologia, mas que querem estar ali, e tem essa junção, esse olhar entre a inovação e a paz, que é como você proporciona também, e aí eles apoiam diversos projetos sociais que focam aí em tirar também as crianças, trazendo para a educação, o esporte, que também proporciona todas essas outras skills que são tão necessárias para um ambiente de inovação, que é a colaboração, é o respeito. Então, essa visita foi uma das mais marcantes, assim, foi uma das mais interessantes, né?
Então, a Thaís vai colocar aqui um videozinho para a gente entender o que é rapidamente esse ambiente, mas é algo que demonstra e resume tudo que a gente trouxe aqui, né, rapidamente. A gente tem tanta coisa para passar, para conversar, mas eu acho que esse é só um petisco do que é essa jornada em Israel. Nesse ambiente, eles reúnem... não sei se eles Tem som. tem som, né? Então, não sei. Não, pode colocar. Ah. Tá aqui. Bom, então... acho que... liga. E aqui a gente traz como mensagem, até para a gente ter uns minutinhos aqui para poder discutir, né? Trazer perguntas, se vocês quiserem colocar no chat, enfim, trazer aí um pouco da impressão de vocês. Acho que é só um olhar muito rápido do que a gente gostaria de trazer da nossa visita, dessa imersão, do que é o ambiente. Tem muito a ser explorado. Como eu disse, a gente ainda vai montar um material aqui para compartilhar com vocês. Esse ambiente do Pérez, ele realmente resume tudo isso que a gente viu. E então eu acho que aqui são algumas frases que a gente pode deixar de mensagem, né? Então, uma delas, e que eu acho que faz todo sentido para hoje em dia, né? Tem várias, algumas já conhecidas, mas uma das que nós comentamos aqui, entre nós, que é o desconectar para reconectar, que é a questão do Shabbat, do quando eles desligam, e a Ana Paula até trouxe uma informação bem interessante, que é o menor, não se conhece a palavra burnout em Israel, porque essa questão ela é muito realmente importante, relevante. Você precisa desconectar para poder trocar conhecimento, para poder se reconectar não só com a sua essência, mas poder continuar criativo, entender que você pode explorar melhor. Então, esse ponto foi um dos mais marcantes, né? Porque acho que mergulhar nisso, entender qual é o sentido dessa pausa. Então, e aí os outros, né? Que é sair da zona de conforto, errar rápido. Tem uma frase que era do Builders, né? Que toda saída, o exit, né? Que na verdade, é a venda aí dos founders, né? Então, quando você tem uma grande venda, então você fala do exit com sucesso, então toda saída
é uma nova entrada para um novo lugar, porque o empreendedor também tem muito isso na veia dele e quer continuar empreendendo. Então, acho que a gente pode... Não sei se vocês querem comentar alguma das frases aqui, né? Tem essa questão também do não se apaixone pelo problema, mas não, se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, não fique ali tão preso. Vai adiante, tenta de novo, sempre se questiona. Passo a bola para vocês aí, porque acho que é um... Eu acho que, eu acho que tudo isso é muito a gente exercitar essa inovação que realmente está dentro de cada um de nós, é não ter medo, não ter medo de sair do que a gente já conhece, é não ter medo do novo e buscar coisas novas, né? E eu vou tentar fazer uma conexão com uma pergunta que está no chat aqui, se você me permitir, Letícia. O Leandro perguntou, nesse cenário atual, descrito por muitos investidores como recessão para startup, etc. Eu vou tentar resumir a pergunta, se tem algum caminho desenhado aqui no Brasil. A Sossa, por exemplo, que a Ana Paula comentou, já tem uma parceria com a CNI aqui no Brasil e juntas elas se propõem a abrir caminhos para a indústria brasileira nessa questão, nesse quesito de inovação. Então, a ideia é replicar o que a Sossa faz em Israel, aqui com a CNI, abrindo parcerias para as empresas poderem conectar com hubs em Israel e Nova York. É um programa recém-criado, a Sossa inclusive comentou conosco que eles tinham estado no Brasil para fazer o lançamento desse processo, né? E a ideia é colocar as startups aqui do Brasil no mercado em âmbito global. Então, acho que já é uma semente do que a gente vê. Obviamente que tem um longo caminho a ser percorrido, mas acho que isso já pode nos dar um pouquinho de ideias do que podemos ver aqui no Brasil. Sim. Não, e Leandro, só complementando aqui, né? Eu acho que quando a gente tem um cenário de taxas de juros muito altas, fica realmente difícil, né, para você comparar o retorno para o investidor. Claro, você tem um cenário que é desfavorável para o momento, para investimento em startup. Mas eu acho que para a gente que está no Brasil há tanto tempo, né, e sabe que não é um país para iniciantes e a gente já passou por outros momentos difíceis, a gente sabe que são ciclos, né? Então, o que a gente entende é o seguinte: o que a gente pode fazer nesse momento, né, para olhar para esse setor e achar um caminho para que as empresas consigam se reorganizar. Então, essa é uma alternativa real. Eu acho que isso é algo que todas as consultorias e todas as empresas que possuem seus labs, que apoiam a iniciativas de transformação nas empresas, eu acho que isso é uma iniciativa simples, né? A gente mapear um pouco mais de forma com olhar de match, olhar para esse mercado de venture e de private equity, que tem muita coisa boa já acontecendo. Então, acho que é uma alternativa sim, tá? Não resolve, mas ajuda muito. Eu acho que também tem um aspecto que, como tinha muito dinheiro também disponível no mercado, talvez o filtro para investimento em bons projetos estivesse aí um pouco mais largo, né? Sem um olhar tão crítico. O que a gente vem percebendo é que, claro, há uma restrição de dinheiro, e tem aí por diversos aspectos, acho que esse ponto da inflação, de uma crise, é um deles, mas os bons projetos, eles sempre vão encontrar aí também um caminho de investimento. Então, com essas iniciativas organizadas e com frentes que possam, né, seja as consultorias levarem e fazerem o cruzamento dessas oportunidades, que é o que a gente trouxe aqui desses modelos, isso tem uma tendência aí a crescer, e acho que o mercado também vai encontrar um ponto de equilíbrio, né? Não tenho dúvida de que os bons projetos vão continuar tendo aí o seu desenvolvimento. Mas, Lê, você falou, né? Assim, vamos falar de uma mensagem, né? Que a gente tenha trazido. Acho que também até para a gente pensar aqui em começar
a passar o encerramento, né? Eu fiquei muito feliz com essa viagem, com todo o aprendizado, mas acho que no fim do dia, né, é o que você traz para a sua vida e para o seu trabalho, né? Eu trouxe essa questão de questionar um pouco mais, não é ser desobediente, mas é ser mais crítico, analisa um pouco mais, pergunta, tem um olhar mais curioso, né? A gente vai se tornando um pouco mais experiente, né? A gente fica um pouco mais donos das suas verdades. Então, se questionar. E é isso. Isso eu trouxe e eu posso dizer que eu estou praticando já. No meu caso, o que eu trouxe também é a questão da audácia, de você não ter medo e a questão das parcerias. Eu venho de um período de 31 anos no mundo corporativo e eu tive que me reinventar. Na verdade, eu estou no processo de reinvenção e eu acho que essa viagem me fez perceber o quanto essas alianças, o quanto essas parcerias, e as parcerias improváveis, né? Que eu acho que daí é onde saem os negócios mais lindos, mais inovadores e disruptivos, o quanto são importantes. E a questão da audácia, de não ter medo de você buscar isso, né? De você levar um não, de você ouvir um não, de você ser provocado e questionado de volta. Então, isso foi muito forte para mim. Isso acho que tá me dando um empurrão diário aí em várias coisas que eu estou fazendo. É o ponto colocado aqui no chat, né? Não faça melhor, faça diferente, exatamente. Não tenha medo. Eu acho que esse é o ponto. Não tenha medo de errar. Eu acho que dentro dessa cultura e essa vivência que a gente teve, realmente essa foi uma das maiores lições, assim, né? Não tenha medo de errar, siga adiante, questione. E eu acho que até a falta de, né, a organização, mas a falta dessa hierarquia tão estruturada e rígida, ela permite que todo mundo realmente questione, traga seu ponto de vista, traga sua contribuição. Então, sair ou na maturidade da sua verdade absoluta, né, e aprender, ou os jovens que também têm que questionar, têm que trazer a contribuição, então, eu acho que estar em constante movimento de questionamento é uma das maiores lições que a gente tem desse ambiente de inovação. E como é que a gente consegue trazer isso para o Brasil e trazer isso para que, né, dentro dos nossos... E aí a gente sempre pensa também que inovação é um grande projeto, né? Inovação é algo assim... e não, você pode começar isso no seu ambiente, não só de trabalho, mas de todos os seus, né, acho que ambientes aí de convivência, que é questionar, é colaborar, é trazer um olhar que realmente contribua para que as coisas aconteçam de uma forma diferente. E especialmente, né, para o mundo dos negócios, a gente sabe que a dinâmica é cada vez mais enlouquecedora, né? Porque a gente sempre está com alguma sensação de que está perdendo algo, mas também para mim, esse parar e se reconectar para poder até entender o que você quer questionar, até entender para onde você quer ir, né? Isso é muito importante, ter o conhecimento de si para poder levar para o outro o melhor e poder aí ter um trabalho colaborativo de fato, né? Aceitar as críticas. Acho que tem um pouco na essência do brasileiro de não aceitar as críticas, a gente fala, levar para o pessoal. Então, eu acho que se despir um pouco dessa rigidez para poder criar esse movimento de crescimento que é super interessante. Não sei se alguém quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta. Eu sei que a gente está aqui se aproximando, a gente tentou ficar dentro do tempo, é tanta coisa interessante que a gente tem para falar, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, também fique aí à vontade.
Vamos agradecer que tem bastante mensagem no chat. Não, os comentários estão excelentes. Super legal, gente. Realmente, que bom que a gente conseguiu passar um pouquinho da nossa vivência. E a gente fica à disposição, né? Por mensagem, enfim, estamos... Letícia tem nossos contatos aqui. Sim, sim, acho que gostaria aqui, então, para o nosso fechamento, né, de agradecer a Ana Paula Zamper, agradecer a Ana Paula Whitman pelas brilhantes aí participações e contribuições, são pessoas queridas e que têm carreiras realmente invejáveis aí, que podem contribuir para esse ecossistema, e acho que é importante a gente ter aqui essa visão de que está todo mundo sempre em movimento, querendo aprender mais. Então, o quanto a gente puder compartilhar do nosso conhecimento, seja em workshop, seja num bate-papo, a gente fica, né, à disposição, agradece todo mundo que participou aqui e estamos aí para a próxima. Muito obrigada a todos. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau.